Sabe aquela história de que quando você enfrenta uma situação em que fica cara a cara com a morte, você vê a sua vida inteira passando diante dos seus olhos em poucos segundos? Então, acontece que isso é verdade. E eu sei porque aconteceu comigo. Uma vez, quando eu era criança, eu quase morri afogado. E enquanto eu me afogava, a impressão que eu tive foi a de que o tempo desacelerou. Eu não sabia, mas naquele momento eu estava experimentando o fenômeno da dilatação temporal. Esse episódio é inspirado em um artigo que eu escrevi alguns anos atrás na área da biologia, o qual teve como base autores da neurociência e da física, cujo o intuito foi desenvolver uma equação para calcular quanto duraria um instante de percepção. Caso haja interesse, me diz aí nos comentários que aí eu te mando o link. Nesse episódio, você vai entender por que às vezes o tempo parece passar mais rápido e por que às vezes parece passar mais devagar. Você vai entender qual a necessidade de que isso aconteça. Mas mais importante, você vai entender o que é percepção do tempo. Primeiro, eu vou explicar como acontece o processo de percepção em relação à temporalidade. Depois, eu vou falar sobre como a dopamina, os psicodélicos e o tédio nos ajudam a entender a nossa experiência temporal. De modo geral, esse episódio está dividido em 2 grandes blocos. O primeiro será mais teórico e o segundo mais prático. Ou seja, nós não apenas vamos entender o que é percepção do tempo, mas também vamos aprender a lidar com ela. Quero dizer, existem formas de administrar o fenômeno da dilatação ou fluidez temporal a nosso favor. No sentido de, por exemplo, voluntariamente desacelerarmos o tempo a fim de aguçar a criatividade, por exemplo. Ou de fazer o tempo fluir com mais rapidez a fim de fazermos determinada atividade com menor esforço. O que é o tempo? Até onde podemos dizer, o tempo é o tempo da percepção, pois sempre leva tempo para que algo possa ser percebido. Vejamos como nós podemos chegar a essa consideração. No livro Física Conceitual, do renomado físico Paul Waite, ele nos diz o seguinte: o tempo é uma grandeza física que permite medir a duração das coisas mutáveis sujeitas a alterações. Vou repetir. O tempo é uma grandeza física que permite medir a duração das coisas mutáveis sujeitas a alterações. O que mais me chamou a atenção nessa frase é o trecho que diz que o tempo mede a duração das coisas mutáveis, das coisas sujeitas a alterações. Ou seja, isso sugere que também haveria coisas não mutáveis, não sujeitas a alterações. Assim, por um lado, haveria as coisas que mudam e, por outro, as que não mudam. E isso é muito interessante porque, para que algo possa mudar, algo deve permanecer, já que tudo o que muda, muda em relação. Aquilo que permanece diante da mudança é o eu. O eu é uma consciência perpétua face o efêmero. Afinal, ser consciente pressupõe algo conscientizado e algo que se conscientiza, algo conhecido e algo que conhece. O eu conhece o mundo por meio dos órgãos da percepção, e perceber é perceber mudança. Como complementa o Paul Waite em seu livro, abro aspas, diz ele, o tempo é o intervalo decorrido entre o estado de uma coisa em determinada condição e o momento em que é registrado uma variação perceptível para um observador. Fecha aspas. Ou seja, em outras palavras, tempo é o nome que nós damos à percepção da mudança. Mas o que é perceber a mudança? Para o físico italiano Carlo Rovelli, perceber a mudança é acrescentar informação àquilo que nós já sabíamos. Por exemplo, se você olha para o céu noturno de uma noite nublada, você vê apenas escuridão. Você não percebe mudança, pois a informação sobre aquilo que você está vendo não aumenta. Mas, no entanto, se de repente uma estrela aparece, nesse exato momento, você detecta a mudança na justa medida em que a informação que você tem sobre o céu aumenta.
O que você precisa entender disso é que perceber a mudança está diretamente relacionado a perceber quantidade de informação. Quanto maior for a quantidade de informação percebida, mais mudança, mais tempo você diria ter passado. Pelo contrário, quanto menor for a quantidade de informação percebida, menos tempo você sente passar. Por exemplo, quando você dorme, você para de perceber. Quer dizer, seus órgãos dos sentidos continuam a receber estímulos, mas, a menos que seja necessário, você não se torna consciente deles. Ou seja, quando você dorme, a quantidade de informações percebidas conscientemente diminui drasticamente. E é por isso que você tem a impressão de que dormir faz o tempo passar muito mais rápido. Um outro exemplo parecido com o sono é a anestesia geral. Se você já fez anestesia geral, você sabe do que eu estou falando. Para quem nunca, eu vou explicar. O que acontece é simplesmente o seguinte: você recebe a anestesia e no exato instante seguinte, você está acordando em outro lugar, mesmo que tenham se passado horas. É muito curioso, pois é como se houvesse um corte no tempo, análogo a quando você edita um vídeo e tira um pedaço do meio, conectando diretamente duas partes que antes estavam distantes. A anestesia geral é muito diferente de apenas dormir, pois quando você dorme, de alguma maneira você sente que a noite passou, mas na anestesia, o que você sente é como se um pedaço da existência não tivesse acontecido para você. O ponto aqui é que a anestesia geral seria um estado de sono intensificado, no sentido de que a percepção do mundo externo é completamente cessada. E se você para de perceber, a quantidade de informação que você tem sobre o mundo para de aumentar. E se a informação não aumenta, é como se o tempo parasse de passar. Outro exemplo é o chamado estado de fluxo, o famoso flow. Quando você se concentra, talvez você possa passar horas em determinada atividade sem sentir que tanto tempo passou. Quando você se concentra, a quantidade de informações gerais diminui, na medida em que você foca, afunilando a sua atenção em uma única coisa. Tanto o fenômeno da dilatação quanto da fluidez temporal pode ser entendido como um descompasso entre o tempo psicológico e o tempo cronológico, isto é, uma perda do ritmo comum entre o tempo subjetivo e o chamado tempo objetivo. Ao contrário da fluidez, vejamos agora um exemplo de alargamento temporal, ou seja, uma situação em que há um aumento da quantidade de informações percebidas. Os estados emocionais são conhecidos como estados de hipervigilância. Quando você fica com medo, por exemplo, seu sistema emocional faz o seu corpo entrar em alerta. Suas pupilas dilatam, sua audição fica mais sensível, seu olfato se intensifica e até a sua pele fica mais receptiva. Toda essa mobilização faz com que seus órgãos da percepção se abram, coletando mais informações. Então, digamos que você vai fazer uma trilha e aí você vê uma cobra. Mesmo que aquele evento tenha durado, quem sabe, 2 ou 3 segundos cronológicos, talvez você tenha tido a sensação que durou muito mais, justamente porque recebeu uma quantidade de informação excessiva naquele momento, maior do que a normal. E aqui está a chave para entender o fenômeno da dilatação temporal. O tempo parece dilatar toda vez que você percebe conscientemente uma quantidade de estímulos maior do que a comum. Então, digamos, hipoteticamente, que em estado comum, você perceba a uma taxa de 100 informações por segundo. Mas quando você viu a cobra, você passou a perceber 500 informações por segundo. De tal maneira, a cada segundo cronológico desse evento, você sentiu como se fossem 5 segundos. Portanto, nota que não exatamente o tempo começou a passar mais devagar, mas ele parece ter dilatado porque você começou a perceber as coisas numa taxa mais acelerada. Quer dizer, a cada segundo que passou, você viveu 5 segundos. Você realmente experimentou 5 segundos a cada segundo cronológico.
Então, digamos que o evento A Cobra Passando durou 3 segundos cronológicos. Nesses 3 segundos, multiplicados por 5, para você, foi como se tivessem passado 15. Portanto, a chave para entender o fenômeno da dilatação do tempo percebido é entender que quando isso acontece, você experiencia mais do que o comum em menos tempo cronológico. Cada segundo vai parecer maior devido a uma maior abertura dos órgãos da percepção. A nossa percepção do tempo reflete a velocidade com que percebemos a realidade, isto é, o ritmo com que captamos de maneira consciente os estímulos do mundo externo. Quanto maior a velocidade com que percebemos as coisas, mais lento o tempo aparenta passar, pois vivenciamos mais em menos tempo cronológico. A alta densidade de dados registrada em um espaço curto de tempo gera a sensação de que a extensão temporal de um evento se alargou. E o contrário também é verdadeiro. A fluidez temporal é o resultado de um estado em que há uma quantidade menor de estímulos focada na consciência, o que acarreta a sensação de que o tempo está passando mais depressa na medida em que se tem a impressão de que se viveu menos coisas. Então, por exemplo, digamos que você está caminhando em direção à biblioteca municipal para ler um livro que você gosta muito. Enquanto você caminha, você está em estado comum, captando as hipotéticas 100 informações por segundo. Quando você chega à biblioteca, você se senta com um livro e foca a sua atenção nele. Ao afunilar a sua atenção, é como se você esquecesse do mundo ao seu redor. Você para de perceber conscientemente o entorno. E aí, então, agora, com a sua atenção totalmente direcionada ao livro, digamos que você comece a captar as informações perceptivas a uma taxa de 25 por segundo, que se referem justa e especificadamente ao conteúdo do livro. Nessa velocidade, em que você percebe 4 vezes menos do que o comum, 4 horas de leitura te soarão como se fossem apenas uma. Aquela antiga ideia de que a consciência seria apenas a ponta do iceberg, a luz de um farol sobre um gigantesco oceano, de certa maneira, hoje pode ser confirmada cientificamente. Segundo o livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, do famoso neurocientista David Eagleman, o cérebro humano processa em torno de 400 bilhões de bits de informação por segundo. Entretanto, normalmente, em estado comum, nós temos consciência de pouco mais de 2.000. Isso acontece porque, segundo o neurocientista, o cérebro está o tempo todo retendo informações do passado, as memórias, para depois tentar antecipar o futuro. Funciona mais ou menos assim. Toda vez que fazemos algo novo, o nosso cérebro borbulha processando as informações inéditas. A partir daí, o córtex visual cria um modelo interno da ocasião externa, o que lhe permite antecipar circunstâncias futuras parecidas. Quer dizer, assim, quando a situação se repete, você olha, mas não vê. Quer dizer, você percebe conscientemente apenas as divergências em relação ao modelo previsto, que, por sua vez, são novamente agregadas à maquete mental, a fim de que, no futuro, a discrepância continue sendo a menor possível. De tal maneira, o que você precisa entender disso é que a nossa percepção consciente não é muito além do que apenas o reflexo da comparação ativa entre inputs sensoriais atuais e o modelo armazenado previsto. Ou seja, a consciência se manifesta somente quando os inputs atuais transgridem as expectativas. Nas palavras do próprio Eagleman, abre aspas, quando o mundo é previsto, não há necessidade de consciência. E seria essa a razão pela qual as viagens de volta são sempre mais rápidas do que as de idas, pois na volta há menos novidades, em virtude de que a ocasião externa na volta já possui um modelo mental previsto. Ao perceber menos coisas conscientemente,
É como se as viagens de volta durassem menos na medida em que você experiencia menos conscientemente o caminho. E esta seria também a razão de por que, à medida que envelhecemos, o tempo parece passar mais rápido, pois à medida em que envelhecemos, mais previsível o mundo se torna. Sabe quando você viaja para outra cidade pela primeira vez e passa o dia inteiro passeando? Bem, nessa situação, tudo, ou quase tudo, é novidade. No final do dia, ao lembrar daquilo que você fez, você pode ter a impressão de que aquele dia durou muito mais do que um dia comum. E agora você sabe por quê. Porque naquele dia você experienciou muitas divergências em relação à sua maquete mental prevista. Porque naquele dia você realmente viveu mais. Viveu mais na medida em que experienciou mais de modo consciente. Não esqueça, a dilatação do tempo psicológico acontece toda vez que percebemos conscientemente, ou seja, não de maneira subconsciente, uma quantidade de informações em uma velocidade maior do que a comum. Isso gera uma densidade superior de dados experimentados em um espaço de tempo menor do que o normal, provocando a sensação de que a extensão de um evento se alargou. E como você já entendeu, não é exatamente o que o tempo dilatou, mas mais especificadamente, você experimentou mais do que o comum. Outra maneira de entender esse fenômeno é a seguinte: a percepção da duração está diretamente relacionada à quantidade de energia gasta pelo cérebro em dado momento. Isto é, assim, o aumento da atividade cerebral é proporcional à dilatação do tempo percebido. Uma maneira de medir o consumo de energia cerebral é através da quantidade de vascularização, cujo combustível é a glicose. E é claro, o gasto varia de acordo com a atividade. Quanto maior o estresse ou a dificuldade de um evento, maior o gasto calórico cerebral, mais glicose é metabolizada. O interessante aqui é que, quando estressado, é como se o corpo interpretasse que está sob uma possível ameaça. Aí então ele muda para o famoso modo lutar ou fugir. Conforme eu já comentei, quando você fica emocionado, o estado de hipervigilância visa captar um número maior de detalhes do entorno, a fim de uma reação adequada. Se você já sofreu ou quase sofreu um acidente de trânsito, é bastante provável que você tenha experimentado o tempo desacelerar. É provável também que qualquer cansaço tenha desaparecido instantaneamente, pois além da percepção se intensificar, vários hormônios são liberados. Com a percepção aguçada e a energia em alta, você talvez tenha tido as condições necessárias para tomar uma super decisão. Em momentos assim, talvez seja o mais próximo que um ser humano possa chegar do que nós imaginamos seria a condição de um super-herói. Porém, super-heróis que não somos, nosso corpo tem recursos bastante limitados. Então, provavelmente, logo em seguida, assim que as coisas se acalmaram, você deve ter se sentido bastante exausto, como sequela de toda essa mobilização gerada pelo estado de hipervigilância. Veja que termo excelente, que termo autoexplicativo. Hipervigilância, ou seja, um estado onde você está hiperacordado, em hipervigília. Lembra, né, que os estados dormir e acordado são remetidos respectivamente pelos termos sono e vigília. Na outra antípoda do estado de hipervigilância, nós temos o sono, o período de menor gasto calórico. Não por nada, o período em que o tempo passa mais rápido. Aqui você também pode entender que quando nós nos concentramos em algo, tal como no exemplo de ler um livro, é justamente desse menor gasto energético, provocado pelo afunilamento da atenção, donde advém a leveza do chamado estado de fluxo. Enfim, quanto mais energia cerebral, em termos de percepção, é gasta, mais lento o tempo parece passar, pois maior a densidade de informações processadas. Então agora me permita explicar um pouco melhor como se daria esse processamento. Na neurociência, transdução é o nome dado para o momento em que os dados físicos do mundo externo, quando processados pelo nosso sistema biológico, se transformam em algum momento em fenômeno mental, no processamento fisiológico da informação. Então nota que perceber
é um ciclo metabólico que envolve 3 etapas principais, quais sejam: na primeira, temos a captação das informações do mundo externo através dos nossos órgãos sensoriais. Na segunda, temos o processamento desses dados pelo cérebro. E por fim, na etapa 3, é quando surge a imagem mental em nossa tela da percepção. O que nós chamamos de um momento ou de um instante de percepção corresponderia à amplitude de um desses ciclos metabólicos da percepção. Toda vez que um ciclo se reinicia, se inicia um novo momento de realidade. Quanto mais rápido forem esses ciclos, mais coisas percebemos num espaço menor de tempo cronológico. E como você sabe, isso gera a sensação de alargamento temporal, em conformidade ao fato de que o gasto calórico cerebral é proporcional à dilatação do tempo percebido. Afinal, à medida que tais ciclos tenham que ser acelerados, mais energia tem que ser gasta. Entretanto, olha que interessante. As diferentes informações sensoriais que chegam ao cérebro, o tato, o paladar, o olfato, a audição e visão, são captadas e processadas em velocidades bastante distintas e por intermédio de diversos caminhos neurais. Pois, por exemplo, enquanto a luz, como você sabe, se move a cerca de 300 mil quilômetros por segundo, o som a apenas 300 metros por segundo. Mais lento ainda é uma molécula de aroma, que se move na lenta velocidade do ar. Ou seja, a diferença entre a velocidade dos sinais sensoriais é muito grande. Diante disso, o cérebro tenta resolver tais disparidades, fazendo coincidir tais eventos em uma representação unificada do mundo externo. Para tanto, ele aguarda a chegada da última informação de um determinado evento e então emite o seu feedback, a percepção de um momento de realidade. Ou seja, a nossa representação mental da realidade é sempre atrasada, cujo delay faz com que o nosso presente esteja, ironicamente, sempre no passado. O tempo é certamente uma das questões mais fascinantes para a humanidade. Porém, talvez mais importante do que tentar resolver os seus mistérios é aprender a lidar com eles. Nesse sentido, daqui em diante, eu vou conduzir a nossa conversa sobre a percepção do tempo em uma ordem mais prática. Primeiro, eu vou falar sobre a dopamina, depois sobre os psicodélicos e, por fim, sobre o tédio. No sentido de como essas 3 coisas se relacionam com o tempo percebido e como nós poderíamos usar esse conhecimento a nosso favor. Hoje nós sabemos que o fenômeno da sensação de fluidez temporal está relacionado à quantidade de dopamina liberada pelo cérebro em dado momento. Por exemplo, quando você joga videogame ou assiste uma série que gosta muito, você quase nem percebe o tempo passar, não é mesmo? Isso porque quando estamos motivados, o prazer dopaminérgico diminui a sensação de esforço. Eu vou usar aqui um neologismo para dizer que estar dopaminergizado é metaforicamente como descer pelo escorregador da temporalidade. Você flui levemente pela experiência. E isso é interessante saber, pois pode ser um recurso prático valioso. Vou explicar. Veja, conforme eu acabei de dizer, a dopamina expande o limiar de percepção de esforço em determinada atividade. Isso significa que você demora mais para se sentir cansado quando está motivado. Como você deve lembrar, a dopamina é liberada justamente quando você fica motivado. E quando ficamos motivados? Quando conhecemos quais serão as recompensas de determinado comportamento. Afinal, como você poderia ficar motivado por algo que nem conhece? Assim, na medida em que quanto mais você entende e, principalmente, valoriza os resultados das suas ações no sentido de antecipá-las, afinal, dopamina é expectativa, mais motivado você se sentirá. O que você deve entender disso é que é possível se sentir motivado, é possível sentir o prazer dopaminérgico, cuja consequência é uma menor sensação de esforço, e, por isso, um maior corrimento temporal, em seja lá qual for a atividade. E isso, quanto mais você conseguir valorizar
os possíveis resultados de determinado comportamento. E isso pode ser usado como um recurso de persuasão não apenas de você consigo mesmo, mas também com os outros, pois quando você mostra para alguém quais as vantagens que ele terá em aderir a determinado comportamento, a expectativa faz a dopamina entrar em cena. De tal maneira, nós poderíamos entender que persuadir alguém é como se fosse tirar da pessoa o peso da temporalidade. Agora, eu gostaria de falar sobre a percepção do tempo relacionada ao uso de psicodélicos, cujo o efeito seria uma maior abertura das portas da percepção. Ou seja, isso te permite entender de onde se origina o fenômeno de alteração da percepção do tempo como efeito desse tipo de substância. Conforme eu expliquei antes, certos eventos causam espontaneamente uma maior abertura dos órgãos da percepção. Mas não é apenas isso que acontece. Além de a nossa percepção literalmente se abrir captando um número maior de detalhes do entorno, como você já entendeu, repito, o que acontece especificadamente como causa da sensação de alargamento temporal é o experienciar consciente desse maior número de informações. O Aldous Huxley, autor de As Portas da Percepção, ensaio onde ele relata as suas experiências como psiconauta, diz que o cérebro funcionaria como uma espécie de válvula redutora, uma válvula redutora da realidade. Isso porque o intuito principal do cérebro seria nos mostrar apenas aquilo que é vantajoso em termos de sobrevivência biológica. Afinal, provavelmente nós somos descendentes de uma linhagem cujo sistema nervoso evoluiu para este fim. Quer dizer, mesmo que em algum momento passado alguma mutação genética tenha gerado algum tipo de indivíduo, digamos, com uma maior consciência sobre a realidade, provavelmente não haja nenhuma vantagem evolutiva em se perceber a realidade de modo mais próximo ao que ela é em sua totalidade, justamente na medida em que se perde o foco em se perceber apenas aquilo que possa trazer vantagens biológicas. Em outras palavras, a válvula redutora do Aldous Huxley nos ajudaria a focar apenas naquilo que é importante para nos manter vivo. Enfim, mantendo em mente a metáfora do cérebro como uma válvula redutora da realidade, o efeito dos psicodélicos seria justamente inibir essa redução, o que proporciona experimentar mais do que o normal. E como você agora sabe, quando se experimenta numa densidade maior do que a comum, o que acontece? O fenômeno da dilatação acontece. Você não apenas tem a impressão de que está vivendo mais coisas, você realmente está. Entretanto, diferentemente dos involuntários casos cotidianos em que por alguns instantes a nossa percepção do tempo se alarga, o efeito dos psicodélicos duram horas. Assim, não raro, os usuários relatam ter tido experiências psicodélicas que parecem ter durado uma vida. Não sem motivos, os psicodélicos são conhecidos por trazerem um maior conhecimento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que isso realmente acontece. Acontece na prática, que isso não seria apenas uma sensação ilusória efeito da droga. Pois se pergunte, o que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que você experiencia. Conhecer e experimentar são sinônimos. Quanto mais experiência, mais conhecimento. Assim, uma vez que, sob o efeito psicodélico, como consequência da maior abertura das portas da percepção consciente, você experimenta mais, o seu conhecimento aumenta. Em outras palavras, como eu disse, não se trata apenas de um pós-efeito ilusório. Os psicodélicos realmente aumentam a quantidade de experiência vivenciada, fazendo com que você conheça muito em pouco tempo cronológico. Eu mesmo, na minha experiência como psiconauta, sempre tenho a sensação de que, nas poucas horas sob efeito psicodélico, é como se eu tivesse envelhecido alguns meses. Não no sentido de que o meu corpo tenha envelhecido, mas no de que a minha mente tenha ficado mais madura. Mais madura
na medida em que experienciou mais. E se pergunte o que é amadurecer senão o fato de adquirir mais experiência. Como última parte do nosso episódio, eu gostaria de falar rapidamente sobre o tédio. O tédio é descrito como uma sensação tipicamente desagradável, manifesta na ausência de algo interessante a se fazer. O importante aqui para nós é que o tempo parece passar mais devagar quando estamos entediados. Isso acontece porque, no estado de tédio, é como se o cérebro começasse a trabalhar mais, assim como a percepção se torna mais atenta na tentativa de achar algo para fazer. O Dostoiévski dizia que nós evitamos o tédio porque ele nos coloca frente a frente com a existência. Isso é um pouco parecido com o que acontece quando sob o efeito psicodélico. Mas, de maneira mais específica, o tédio nos conduz a um estado que pode ser entendido como similar ao estado psicodélico, na medida em que também aumenta a densidade de informações experienciadas. Você já deve ter ouvido falar em ócio criativo. Bem, uma vez que conhecimento e experiência são sinônimos, e que ficar sem fazer nada aumenta a quantidade de informações na consciência, ficar sem fazer nada, ou seja, se expor voluntariamente ao tédio, pode ser uma maneira de potencializar a criatividade, na medida em que as portas da percepção se abrem. Mas veja que, no entanto, hoje em dia, o que a gente faz? A gente aguenta ficar sem fazer nada? E a resposta é um grande não. Na maioria das vezes, na maior parte do tempo, estamos procurando algo a fazer numa busca insaciável que cala a nossa voz criativa. Não é raro alguém se referir aos feitos de cientistas e pensadores de outras épocas como feitos extraordinários, justamente por terem sido em épocas cujos recursos eram escassos. Bem, eu diria que tais feitos foram feitos justamente devido à falta de recursos. O que eu quero dizer é que, tendo em vista o que eu expliquei sobre o tédio, a necessidade incentiva a criatividade. Nós vivemos em uma época onde as tecnologias, onde as facilidades oferecidas pelas tecnologias, muitas vezes vêm em detrimento do desenvolvimento das nossas próprias habilidades. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio, onde você entendeu que o fenômeno da dilatação do tempo percebido está diretamente relacionado à densidade de realidade percebida, a densidade de informações percebidas conscientemente em dado evento. Quanto maior a taxa de informações processadas em dado momento, mais esse momento terá parecido se distender. No entanto, nós também vimos que a consciência só se manifesta quando acontece uma divergência em relação ao modelo previsto, onde essa seria a razão de por que, à medida que envelhecemos, o tempo parece passar mais rápido, pois à medida em que envelhecemos, mais previsível o mundo se torna. Então, se você julga que os últimos tempos têm passado rápido demais, ofereça alguma novidade ao seu cérebro. Pode ser desde um hobby novo a uma rota diferente no caminho para casa.